Olá pessoal, eu sou Sheila Zeda. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, vamos iniciar nossa quarta e última videoaula. Dedicaremos este momento à apresentação de algumas ações, estratégias e recursos que auxiliam na alfabetização e no letramento de crianças com deficiência física, deficiência múltipla, surdo-cegueira, autismo e altas habilidades de superdotação. Outras sugestões e explicações mais detalhadas encontram-se na quarta unidade do nosso e-book. Sabemos que o tipo de deficiência e o grau de funcionalidade e comprometimento variam de uma criança para outra e, consequentemente, as ações e os recursos que podem beneficiar cada criança ao longo do processo de alfabetização também variam bastante. Logo, a proposta aqui é citar alguns recursos sem perder de vista a especificidade de cada criança e a necessidade de avaliação por profissionais especializados que indiquem adequadamente o uso destes recursos. Quando se trata da criança com deficiência física e múltipla, é preciso pensar cuidadosamente no aspecto motor e na comunicação. São exemplos de recursos que podem favorecer o processo de alfabetização destes alunos: alfabeto móvel, engrossador de lápis, plano inclinado, órteses de mão, comunicação alternativa, objetos concretos, escriba, que é a pessoa para escrever o que a criança com deficiência comunica de modo não verbal, cadeira adaptada e relacionados à informática, por exemplo, teclado adaptado, colmeia, acionadores, mouses adaptados, ponteiras e sistemas de varredura de tela. A surdo-cegueira é uma deficiência única, singular e que requer estratégias e recursos bem específicos, principalmente no que diz respeito às formas de comunicação, que pode se dar através do uso da língua de sinais tátil, do tadoma, dentre outras formas de comunicação. Quanto aos recursos, a criança surdo-cega, em sua alfabetização, pode se beneficiar de atividades que utilizem a exploração tátil e outros sentidos remanescentes, de objetos de referência representando pessoas, lugares ou ações, miniaturas e objetos concretos, de texturas variadas, de histórias infantis adaptadas, do calendário com a sequência das atividades a serem realizadas associadas a uma imagem ou um objeto concreto, do alfabeto móvel com alto contraste para crianças com baixa visão ou com sinais em braille para as crianças cegas. Já em relação aos transtornos do espectro autista, como o próprio nome sugere, existe uma grande variação de comportamentos e ritmos de desenvolvimento entre as crianças que se encontram nesta condição. O que é possível deduzir de antemão é que precisamos estimular a interação social, a comunicação e contribuir para a ampliação do seu repertório comportamental. Para isso, são ações importantes: organizar o ambiente e evitar estímulos aversivos ou que podem dispersar a criança, fornecer instruções simples e diretas, estruturar uma rotina em sala de aula. É possível introduzir as palavras e a leitura na estruturação e compreensão da rotina, antecipar as atividades apresentando objetos de referência, oferecer estímulos visuais, imagens, gravuras, rótulos, palavras escritas, associando os conceitos aos números e ao texto. Realizar atividades lúdicas e que envolvam música, estimular o jogo simbólico e a interação entre pares, diminuindo a conduta de isolamento, oferecer atividades impressas, menos poluídas visualmente, destacando apenas os elementos essenciais para a compreensão do que está sendo proposto. Ajustar o tempo de realização da atividade ou da leitura ao ritmo da criança e à sua condição de manter o foco atencional e, se necessário, segmentar a tarefa. Utilizar programas de comunicação alternativa que auxiliem bastante na comunicação e no processo de aquisição de leitura e escrita. Passemos agora para o último grupo de pessoas que compõem o público-alvo da educação especial e que precisam de ações diferentes para garantir sua efetiva inclusão escolar. Trata-se das crianças com altas habilidades de superdotação. Altas habilidades de superdotação é uma condição que pode ser definida de acordo com o modelo dos 3 anéis proposto por Renzulli como habilidades gerais e ou específicas acima da média, elevados níveis de envolvimento com a tarefa e elevados níveis de criatividade. Então, por que uma criança com essas características precisaria de suporte à inclusão e de atendimento educacional especializado? Este é um questionamento frequente entre os educadores e cabe esclarecer que, se o currículo e as estratégias pedagógicas não forem direcionados, a criança poderá ter dificuldade de se engajar nas atividades propostas, resultando em um isolamento social ou desinteresse pelas atividades em sala. Isso porque crianças nesta condição desenvolvem um hiperfoco em determinado assunto ou tema, tendo dificuldade de se motivar a realizar atividades que não abordem a temática.
Somado a isso, apresentam um ritmo de aprendizagem mais avançado em suas áreas de habilidade, podendo inclusive se alfabetizar antes da idade esperada, o que pode implicar em condutas de dispersão ou desmotivação em sala de aula. Então, o professor precisa estar atento no momento de planejar e propor as atividades. Dessa forma, em relação ao processo de alfabetização destas crianças, é importante vincular as atividades de alfabetização e letramento aos temas de interesse da criança, adequar o tempo para a realização das atividades, pois a criança com altas habilidades pode concluir as tarefas em um tempo menor e demandar mais atividades, valorizar os talentos individuais e estimular a criatividade infantil, desenvolver jogos e brincadeiras para favorecer a aprendizagem e interação, ofertar o enriquecimento curricular, visando complementar o currículo e avançar na complexidade dos desafios cognitivos propostos e encaminhar o estudante para os núcleos de atividades em altas habilidades superdotação, NAAs. Então, pessoal, como vimos, são muitas as possibilidades de intervenção para favorecer o processo de alfabetização e letramento de crianças numa perspectiva inclusiva. Para finalizar, realize a atividade em grupo sugerida em nossa terceira unidade. Foi um enorme prazer partilhar conhecimentos com vocês. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!